Então, iniciei a gravação agora. Aqui é o seguinte, ó, então o perímetro desse hexágono é só somar os 6 lados, que é igual a x, então fica 6x. E a área, né? Ó, o perímetro do hexágono regular, que é 6x, acrescido de 32, então somado com 32, é igual à área do retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, x vezes x sobre 2, que dá x ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui, o perímetro do hexágono somado com 32 é igual à área do retângulo. Então, nós temos uma equação do segundo grau. Vou fazer duas coisas aqui. Eu vou organizar isso e para assumir com esse 2, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então, ficaria, por exemplo, ó, 12x mais 64 é igual a x ao quadrado. E vamos organizar mesmo agora. Vou passar para cá, ó. Vou deixar aqui 0, x ao quadrado. O 12x eu vou passar para o lado de lá, vai ficar menos 12x. E o 64 também. Por que eu passei para a direita e não para a esquerda? Para que o a já fique igual a 1. Ó. O a fique igual a, né, positivo 1. Na prática, isso é x ao quadrado menos 12x menos 64. E o zero eu posso deixar do lado de cá sem problema algum. Então, essa é a equação do segundo grau que nós temos que resolver. Agora, a gente resolve. Posso fazer por soma e produto ou posso fazer por delta e basta. Como nós já estamos vendo soma e produto, eu vou resolver por isso. Então, eu vou pegar o 64 e vou fazer uma listinha de quais possíveis valores eu consigo obter ele. Pode ser o 1 e o 64, Não o gostei desse 2, exercício. o 2 e 32, pode ser o 4 e o 16, né? Pode ser o 8 e o 8. Tá bom. Só que é uma coisa importante, ó. A multiplicação deu negativo. Isso quer dizer que um dos dois valores é negativo, ou o primeiro ou o segundo. Mas da mesma maneira, ó, a soma tem que dar mais 12. Então eu vou usar aqui, ó, o 16 e o 4. 16 e o 4. Mas como a soma tem que dar mais 12, esse é positivo e esse é negativo. Como nós estamos falando de lado, eu ignoro a resposta negativa, então o x vai ser igual a 16. Então aqui, esse lado é 16, e esse aqui é 16 sobre 2, que vai dar 8. Então fechou a questão, né? O lado maior do retângulo é 16 e o lado menor é 8. Dessa maneira, o perímetro desse cara acrescido de 32 é numericamente igual à área do retângulo. Fechou. Essa é a questão 6. A questão 11 também estava sendo solicitada para fazer. Vamos lá. Até marquei aqui, ó, nono B. Então, a questão 11 está aqui marcada. O que pede nela? Primeiro, utilizando as relações de soma e produto e conhecendo uma das raízes, então, uma das raízes que ele chamou de x1, ela vale 5. Determine o valor de P. Onde está o P? Na equação, x ao quadrado menos px menos 20 igual a zero. Então, nesse tipo de questão, eu não vou conseguir utilizar delta e Bhaskara. Não tem como. Eu preciso conhecer as relações de soma e produto, porque senão eu não saio do lugar. Tenho que lembrar aqui, a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Mas como o a é igual a 1, menos b apenas. E o produto das duas raízes vai ser igual a c sobre a. Mas como a é igual a 1, eu posso ignorar isso. Então, eu vou começar por aqui. Por quê? Eu tenho quanto equivale o c, eu tenho quanto equivale uma das raízes, então eu só obtenho a outra. Então, a primeira raiz é 5, ele nos diz no enunciado. A segunda raiz nós ainda não conhecemos. E o c vale menos 20.
Então, a segunda raiz vai ser menos 20 dividido por 5. A segunda raiz é menos 4. Beleza, temos agora ó, o x1 e o x2. Temos as duas raízes. Consequentemente, eu posso usar a outra relação, que fala que a soma das raízes é igual ao b com o sinal trocado, para poder calcular o p. Primeira raiz é 5, a segunda raiz é menos 4, menos... Quem que é o b? O b é menos p, ó. Tudo isso aqui faz parte do b. Então, o b é menos p. 5 menos 4 dá 1, e menos com menos dá mais. Ou seja, o valor do P é 1. Então, no final das contas, a minha equação ficaria assim, ó, x ao quadrado menos x menos 20 é igual a zero. E as raízes, para isso aqui, seria, uma delas seria o 5 positivo e a outra o menos 4. Por quê? O produto das raízes dá menos 20 e a soma dá 1, que é o B com sinal trocado. Alguma dúvida, pessoal, em relação à questão 11? Vamos lá, pessoal, aquele gás final aí está quase acabando, tem 12 minutos de aula só. Um esforcinho final lá. Então, a questão 11 está feita. A questão 12, deixa eu trazer um pouquinho para cá. Se uma das raízes da equação, então a equação é 2x² menos 3px mais 40 é igual a zero. Se uma das raízes, que eu vou chamar de x1, é igual a 8, qual é o valor de P? Então, é uma questão muito semelhante à questão anterior, né, praticamente igual, tá? Só precisamos lembrar aqui, o produto das raízes x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Nesse caso, eu não posso ignorar o a, porque ele não vale 1. Então, eu vou começar por isso, tá? Vamos colocar lá, ó. Primeira raiz é 8, então eu coloco 8 aqui. A segunda eu ainda não sei. O C vale 40 e o A vale 2. Ou seja, 8 vezes a segunda raiz é igual a 20. A segunda raiz é 20 dividido por 8, que eu posso simplificar aqui por 4, né? Que vai dar 5 meios. Então, uma das raízes é 8, a outra é 5 meios. Ou 2,5, tanto faz. Agora, vamos saber o P. Como? Através da relação de soma, na qual a soma das raízes é igual a menos B sobre A. Pessoal, só coloquem para mim, por favor, aí o nome de vocês no chat do grupo mesmo, do Meet, tá? Para usar como chamada depois. Então, a primeira raiz Eu é já fiz a 8. chamada. Tá? Não, coloca aqui no Meet mesmo. Bota aqui na chamada aqui, por favor. Mas no grupo já tem. Eu sei. Bota aí. Eu só escrever o nome só. Tá de boa, tá de boa. Não precisa copiar e colar. É só escrever o seu nome só e eu me viro depois, tá bom? O x2 é 5 sobre 2. Então, ó, 5 sobre 2. A soma das duas raízes é igual ao menos b. Então, menos o b, que é 3p negativo, dividido pelo a, que vale 2. Aqui eu tenho que somar uma fração com a outra, tendo que são denominadores diferentes, mas eu tenho uma técnica interessante, que é como se fosse um número misto. Multiplica, depois soma. Então, 2 vezes 8 dá 16. 16 mais 5 dá 21. Então, é 21 sobre 2 é igual, menos com menos dá mais, 2. O 2 com 2, task, task, corta, corta. Vai ficar, então, esse 3 estava multiplicando, passo dividindo. O P vai ser igual a 21 dividido por 3. Isso faz com que o P seja igual a 7. Então, finalizamos aí. Mais uma questão. Deixa eu fazer aqui. Tá.
Agora, outra questão aqui. Deixa eu só ver. Na página seguinte, uma que eu tinha marcado também aqui é a questão 17. Vou tentar fazer aqui no livro mesmo. Então, a questão 17, ó, também estava marcada assim como a 18, que eu não tinha feito com vocês ainda. Mas vamos lá. Eu tenho duas raízes. Uma delas é menos um e a outra é um terço. E pergunta qual que é a equação. Bom, para saber a equação, eu sei que a soma das duas, né, a primeira mais a segunda é igual a menos b sobre a. Então, vamos lá. A primeira é menos um, a segunda é um terço. Isso tem que ser igual a menos b sobre a. O a aqui, ó, de todos eles é igual a 3. Então, já vou considerar o 3 aqui. Então, vamos lá, aquela mesma técnica que eu usei antes. 3 vezes menos um que dá menos 3. Menos 3 mais um dá menos 2 terços. É igual a menos b sobre 3. Tusk, tusk. Menos b é igual a menos 2. O que quer dizer que o nosso b é igual a 2. Só isso já mataria a questão. O único aqui onde o b é igual a 2 é essa, a letra C. Mas vamos continuar. Fazer também a multiplicação. Primeira vezes a segunda tem que ser igual a C sobre A. Primeira é menos um, a segunda é um terço. O C, a gente não sabe ainda, mas o A vale 3. Então fica menos um terço é igual a C sobre 3. Tusk, tusk. O C vale menos um. Exatamente igual está aqui. Tá bom? Então, essa é a questão 17, também já era, terminamos aí. E para finalizar, questão 18, a soma e o produto das raízes são esse e esse. Ou seja, se eu pegar a soma, que é menos b sobre a, vai dar exatamente igual a 5 oitavos. Então vamos lá. O b aqui, ó, é menos 5n. Então, menos o b, que é menos 5n, sobre o a, que é 4m mais 3n. Isso tem que ser igual a 5 oitavos. Multiplicação cruzada aqui. Eu terei, ó, 4m vezes 5, que dá 20m. 3n vezes 5 dá 15n. E aqui, 5n vezes 8 dá 40. 40m's. Organizando isso aqui, temos que 20m é igual a 25n's. Então, dá para simplificar aqui por 5. O m vai ser igual a 5 quartos de m. Então, por enquanto, esse é o valor provisório, né, de m. Como é que só aqui, ó, ia ficar 25 sobre 20. 25 sobre 20, eu simplifiquei tanto em cima quanto embaixo por 5. Ficou isso. E o produto, ou seja, C sobre A, é igual a 3 sobre 32. O C é M menos 2 e o A é 4M mais 3N. E isso é igual a 3 sobre 32. Multiplicação cruzada. 4 vezes 3, 12m's mais 9n é igual a 32m's menos 64. Então, passo para a caixa subtraindo, vai ficar menos 20m mais 9n é igual a menos 64. Aqui eu tenho aqui, ó, o 20m é igual a 25n. Então, menos 20m vai ser igual a menos 25n mais 9 igual a 64 negativo. Tá acabando aqui já. Libera mais cedo. Tá acabando aqui já. Tem que terminar pelo menos a questão aqui, tá? Não tem como terminar mais isso, eu nem não terminei a questão. Aí aqui, ó, o n vai ser igual a 4. E se o n é igual a 4, o m, que é igual a 5n sobre 4, vai ficar igual. O n e o são iguais, ou seja, 5.
Como ele quer a soma, 5 mais 4 dá 9. Então, fechou. Eu fiz rapidinho, realmente, por causa do tempo ali. Mas só para realmente deixar todas as questões com resposta, tá bom? Não ficou nada para trás. Todas as questões que a gente podia ter feito, a gente fez, tá? Depois, se tiver alguma dúvida, como sempre, eu vou deixar disponível lá no YouTube para vocês. E é isso. A gente tem ainda um tempinho. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá de boa? Então tá bom, vou finalizar aqui a gravação.